Você tem uma ideia incrível para o seu mangá. Imagina um mundo cheio de fantasia, personagens memoráveis e um sistema de magia genial. E aí você senta para desenhar e depois de 2 horas percebe que o papel está vazio. E você passou quase o tempo todo assistindo vídeos no YouTube. Acontece que é comum passar muito tempo pensando nos detalhes do mundo da sua história e fazendo as fichas dos personagens, mas com isso acabar esquecendo de fazer o básico que dá vida a uma história. E aí, quando você senta para escrever ou desenhar, se vê perdido porque pulou uma etapa essencial da criação, e sem ela, sua história corre o risco de nunca sair do papel. Porque o que costuma acontecer é que ou você desiste, ou volta a desenhar mapas e planejar poderes ao invés de escrever. E não me entendam mal, eu amo mapas e poderes, mas eles em si não são suficientes para fazer uma história. E eu vou explicar o motivo nesse vídeo, para que depois de hoje você possa finalmente dar vida ao seu mangá, que existe só na sua imaginação. Eu sou Carlos Canudo e vou ser sincero aqui, eu nunca fiz um mangá na vida, mas já escrevi várias histórias, e um mangá é uma história, então acho que posso compartilhar alguma experiência sobre o assunto. Essa ideia surgiu quando eu vi um vídeo sobre alguém que fez um mangá em 7 dias. A pessoa explicou o processo dela e, para ser sincero, foi uma bagunça total. Daí o YouTube me sugeriu um outro vídeo sobre alguém que fez um mangá em 5 dias. E eu resolvi pesquisar. Fiz um mangá em X dias e acabei descobrindo que tem uma horda de pessoas que tentam fazer o próprio mangá em poucos dias. Eu não soube dizer o motivo desse fetiche, então resolvi ver os vídeos para entender. Mas o que eu acabei descobrindo foi outra coisa. A maioria das pessoas tem uma grande dificuldade na hora de fazer o storyboard, que é um esboço do mangá ou quadrinho. Quase todos os aprendizes de mangakas dos vídeos seguiam o mesmo processo. Falavam sobre o mundo, depois sobre os poderes e os personagens e iam direto para a parte do desenho. E adivinhem só, eles travavam ali, porque simplesmente não sabiam o que desenhar. Isso aconteceu porque eles estavam esquecendo a peça fundamental de uma história. Veja bem, a arte não possui regras, e escrever é uma arte, mas a escrita narrativa é uma exceção, porque existe sim uma regra que é inquebrável, e essa regra é começo, meio e fim. É a estrutura básica que fundamenta uma história, a mais poderosa que existe. É dela que derivam todas as outras, e sem ela não existe história. Uma estrutura para todas governar. E em quase nenhum vídeo eu ouvi falar sobre isso. Qual era a trama, o que ia acontecer na história, onde começava, onde terminava. É sério que eles queriam fazer uma história sem isso? Aparentemente, sim. Então eu tenho que dizer o óbvio. Você não começa a desenhar ou escrever uma história sem antes saber o que vai acontecer nela. Se você fala que o seu mangá é sobre uma guerra que se passa num mundo que mistura o Japão feudal com elementos steampunk, eu sinto dizer, mas você não tem uma história. Você não tem nem o conceito de uma história. Mas não se preocupe, porque já tá bom de criticar, né? Agora a gente vai pra parte onde eu ajudo a transformar o seu mundo e os seus personagens em uma história de verdade. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o conceito dessa história. Guerra no Japão feudal steampunk é quase um conceito, mas precisa de uma pequena mudança, porque um conceito envolve ação. Alguns exemplos são: brinquedos ganham vida quando ninguém está olhando. Ou um grupo de pessoas invade sonhos para plantar ideias. Ou o super-homem frequenta o colegial. Então, se a gente exercitar um pouco a nossa ideia inicial, a gente vai chegar em algo como isso aqui. Ótimo. Esse conceito vai ajudar a gente a criar a trama. E agora a gente precisa definir o gênero, porque dentro desse conceito dá para contar 1 milhão de histórias diferentes. Pode ser um drama de guerra, um romance entre pessoas de facções diferentes, um mistério sobre o assassinato de um general, mas vamos ser sinceros, todo mundo que tá aqui provavelmente gosta de shonens. Então o nosso gênero vai ser ação e fantasia. Próximo, eu vou pular um monte de coisas que precisariam ser definidas para uma história longa, como tema, logline, arquétipo de trama, foco narrativo, arco dos personagens e outras coisas, porque a ideia aqui é fazer um one shot, um mangá curto de até 40 páginas com começo, meio e fim. Então a gente vai direto para a trama. E se você não sabe como fazer ela, é fácil. Passo 1, comece pequeno. Passo 2, faça perguntas e obtenha as respostas. Passo 3, reordene e organize. Não é o único jeito de fazer, mas é um jeito de fazer. Então vamos lá, vamos pro passo 1. Começo, um homem chega no vilarejo desconhecido. Meio, o lugar está subjugado por pessoas malvadas. Fim, o homem salva o vilarejo.
Fácil, né? Já viram isso em algum lugar? É claro que sim. Então vamos para o passo 2, que é fazer as perguntas e obter as respostas. Por que o homem chegou no vilarejo? Porque ele estava fugindo. Por que ele estava fugindo? Porque ele estava cansado da guerra. Por que ele estava cansado da guerra? Porque ele é um soldado que foi obrigado a treinar desde criança para defender a facção mágica, mas nunca compreendeu o motivo da guerra. E por que ele foi obrigado a lutar? Pausa para uma breve explicação. Numa fantasia bem feita, a construção do mundo e sistemas de magia tem forte influência na trama. Então é aqui que a gente mistura as coisas. Imagina que o nosso sistema de magia é baseado nos elementos da natureza. Algumas pessoas têm acesso às magias primárias, tipo fogo, água, terra e ar. Mas raramente aparecem aqueles com acesso às magias secundárias, e uma delas é o trovão. Acontece que as máquinas da facção Steampunk são resistentes à magia, com exceção do trovão, que é a sua grande fraqueza. Então toda criança elemental do trovão, assim que nasce, é imediatamente tirada dos pais, treinada para ser um soldado, obrigada a lutar pela facção mágica pelo resto da vida. E essa vai ser a resposta da nossa pergunta. O homem foi obrigado a lutar porque ele é um elemental do trovão. E tá bom pro começo. Agora vamos pro meio. Por que o vilarejo está subjugado por pessoas malvadas? E quem são essas pessoas? São membros da facção Steampunk que querem extrair carvão da mina local para usar em suas fábricas. E como elas subjugam a população do vilarejo? Usam a força superior dos mechas para ameaçar as famílias e obrigar os homens a trabalhar nas minas. Se fugirem ou fugirem, matam a família deles. Uau, ficou bom. E foi bem rápido. Então vamos direto pro final. Por que o homem salva o vilarejo? Tá, isso é um pouco complexo. Se a gente colocar ele salvando o vilarejo logo de cara porque ele é um homem bom de coração, a história vai ficar rasa, mesmo para um shonen. Então a gente vai trabalhar isso um pouco melhor. Primeiro, ele não salva o vilarejo de cara, ele se recusa a lutar no início, mas no final decide salvar o vilarejo. Então ficou bem melhor e as perguntas vão ser essas aqui. Por que ele se recusa a lutar no início? Porque ele não vê sentido na guerra, porque ele acha que pode ser descoberto pela facção mágica se lutar, e a pena para desertores é a morte. Porque ele cresceu num ambiente de pessoas fortes e acha que os moradores do vilarejo devem se defender sozinhos. Próxima pergunta. Por que ele muda de ideia? Porque ele acabou se afeiçoando pelas pessoas da vila. Porque ele percebeu que elas não conseguiriam se defender sozinhas e porque, tudo bem se ele fosse descoberto, né? Afinal, proteger inocentes é o único motivo pelo qual vale a pena lutar. E as próximas perguntas são: como ele se afeiçoou pelas pessoas da vila? Ele viu como elas eram esforçadas e bondosas e o trataram bem, mesmo sem o conhecer. Como ele entendeu que elas não poderiam se defender. Ele viu a rotina das pessoas, as crianças brincando na rua, e entendeu que nem todo mundo foi criado como ele. Nem todo mundo foi criado para a guerra. E como ele percebeu que ajudar era a coisa certa a se fazer. Ele viu a injustiça, e esse é sempre um ótimo motivo para fazer o protagonista mudar. Pode não parecer, mas a gente tem tudo o que a gente precisa para construir a nossa trama. Pode até não fazer sentido agora, mas daqui a pouco vai fazer, eu prometo. Então vamos para a parte mais difícil, mas não é tão difícil assim. Eu vou explicar. Numa história curta, é comum a gente cortar o início e o final e começar a trama direto do meio. O vídeo já tá grande, então eu vou explicar o motivo disso. Mas imagine que a gente começasse o nosso mangá contando toda aquela ladainha de como o nosso mundo funciona, os sistemas de magia, facções e tudo mais. O leitor ia dormir antes de virar a primeira página. Isso se chama infodump e a gente não quer isso. Então a gente vai reordenar um pouco as coisas, que é o passo 3. E a nossa história final vai ficar assim. Um homem acorda de forma súbita. Ele está confuso e desnorteado. Olha em volta e percebe que está num tipo de hospital improvisado. Pessoas em camas sendo tratadas, mas tudo bem precário. Ele olha preocupado para o braço direito e vê que está enfaixado e fica um pouco mais tranquilo. Chama uma enfermeira que está passando e pergunta onde eles estão. Mas um mecha intimidador aparece por trás, ignora a pergunta dele e questiona a enfermeira sobre quando o homem estará apto para trabalhar. O clima fica tenso, a enfermeira responde gaguejando que em 2 dias ele estará bem. O mecha diz que um dia será suficiente e que o homem deve ir para as minas a partir de amanhã. O mecha deixa o lugar e a enfermeira responde a pergunta inicial do homem. Eles estão num vilarejo nas montanhas, afastados da capital. O homem se levanta e vai até a janela. Tem a visão de um pequeno vilarejo muito pobre, com pessoas nas ruas e mechas caminhando e dando ordens a bel prazer. O homem diz para a enfermeira que achava que aquela área era protegida pela facção mágica, e a enfermeira responde que deveria ser. Mas a facção parecia não estar preocupada com um lugar tão pequeno e tão afastado. O homem diz que eles deveriam pedir ajuda. A capital com certeza enviaria elementais para cuidar dos mechas.
A enfermeira dá um sorriso amargo e diz que eles fizeram isso anos atrás, que 4 elementais foram enviados pela capital, um de cada tipo, água, fogo, terra e ar. Eles lutaram bravamente, mas não foram capazes de superar os mechas e no final morreram. Depois disso, a capital parou de responder aos pedidos de ajuda. Depois de um breve silêncio, o homem diz que nesse caso, eles mesmos deveriam lutar. Já chega, diz uma jovem garota ao fundo, que estava apenas ouvindo a conversa até então. A garota diz para a enfermeira que outra pessoa precisa de cuidados e pede que ela vá ajudar. A enfermeira acena com a cabeça, obedecendo. O homem pergunta para a garota quem ela é, e ela responde que é dona daquela casa. O homem sorri e diz que ela é meio nova para isso, não? A garota ignora o comentário e diz que sabe o que o homem é. Diz que é fácil para ele mandar os outros lutarem com os poderes que ele tem. O homem fica tenso e pergunta se foi ela que o levou até ali. A jovem diz que sim. Diz que encontrou ele desmaiado numa estrada. Ele estava exausto e desidratado e ela o levou até onde eles estavam para que ele fosse cuidado. Ao perceber o desconforto do homem, a jovem diz para ele não se preocupar. Diz que ela tinha enfaixado o braço dele antes de chegarem lá e que não tinha contado nada para os mechas. O homem fica aliviado, pouco sem graça, e diz obrigado. Ele diz que está fugindo da guerra. A garota diz para ele que eles não podiam lutar, mas que quem sabe o homem poderia lutar por eles. O homem sorri, mas diz não. Diz que já lutou muito, que está cansado, que não havia sentido em lutar, e que se lutasse e fosse descoberto seria capturado pela facção mágica, e a pena para deserção era a morte. A jovem devolve um sorriso triste, e diz ao homem que amanhã pela manhã ele já estará bem. Diz que pode fugir antes que os mechas apareçam para levá-lo às minas. A jovem se vira para ir embora, mas o homem a questiona mais uma vez. Não vai me obrigar a lutar? Ele pergunta. Ameaçar me delatar se eu não lutar por vocês? A garota responde, se eu fizesse isso, eu seria exatamente como eles. E aponta para os mechas do lado de fora. A garota sai e o homem fica pensativo. E um velho que estava num leito ao lado finalmente diz, sabe, nós não somos todos covardes. Isso chama a atenção do homem. O velho conta que o pai da jovem garota organizou uma revolta um tempo atrás, mas não deu certo, então todos os envolvidos e suas esposas foram mortos. Deixaram as crianças vivas para aprenderem com o exemplo dos pais e poderem trabalhar quando a idade chegasse. Era assim que a facção steampunk mantinha o controle. Eles não ameaçavam os trabalhadores, mas suas famílias. E se recusassem a trabalhar, tentassem lutar ou fugir, eles matavam suas famílias. O homem ficou abalado ao ouvir aquilo, olhou mais uma vez para o braço direito, pensativo. E aí a cena corta para um oficial da facção steampunk em um escritório. Ele recebe uma mensagem dizendo que a central precisa que aumentem a produção de cargo. Então o oficial pede que o mensageiro chame os outros mechas, pois a partir do próximo dia haveria mudanças no lugar. A noite chega e temos cenas de flashback durante o sonho do homem. Ele lembra do dia em que foi tirado dos pais, lembra da mãe chorando e do oficial da facção mágica dizendo que aquilo era necessário, que o garoto tinha um dom raro e especial que ajudaria toda a facção no futuro, que a mãe deveria estar orgulhosa, pois o filho um dia seria um herói, seria treinado para isso. Depois é mostrada uma cena, ainda no flashback, do garoto sendo arrastado aos prantos, e mais algumas cenas mostrando todo o sofrimento pelo qual ele passou durante o treinamento, os braços dos elementais sendo marcados com ferro quente em suas formaturas, o sofrimento da guerra, a perda de amigos e tudo o que ele havia passado até então. O homem acorda suando frio com todas as memórias, até que o dia amanhece. O homem levanta, houve uma comoção do lado de fora e o velho diz que seria uma boa oportunidade para ele fugir. O homem agradece, se despede, sai da casa se esgueirando entre as pessoas que estão na rua. E nessa hora nós entendemos o motivo da comoção. Um grupo de mechas está reunido. O oficial da facção steampunk está dizendo para todos da vila que a partir daquele dia, mulheres em idade adulta, crianças a partir de 10 anos também iriam trabalhar nas minas. As pessoas reclamam, mas um dos mechas aponta sua arma para eles e faz questão de lembrar o que acontece com quem discorda. Minha esposa não vai trabalhar nas minas, diz um homem na multidão. Um dos mechas age rapidamente e empurra ele com violência no chão. Descobrimos que a esposa dele é enfermeira, que pede para o marido não defendê-la, pede misericórdia ao mecha. Dizem prantos que ela vai sim trabalhar nas minas, mas que não machuque ninguém. O mecha aponta a arma para ela, e a jovem de antes aparece e se coloca entre os dois, com os braços abertos. Por favor, não, ela pede, mas a arma do mecha começa a brilhar. Seus inúteis, ele diz.
A multidão suspira esperando o pior e em seguida ocorre uma grande explosão. Todos ficam surpresos ao perceberem que a enfermeira, seu marido e a jovem estão sãos e salvos. E a explosão na verdade veio do corpo do Mecha, agora destruído. Esta vila está sob proteção da facção mágica e vocês devem partir imediatamente. As palavras vêm de alguém do fundo da multidão, que se abre para revelar o homem, com a mana correndo pelo seu corpo. Foi você que fez isso, o oficial Steampunk grita. É um elemental, não é? Vocês, atirem neles! Os mechas obedecem, mas o corpo do homem se move muito rápido, desviando de todos os ataques. As pessoas correm em uma densa poeira levantada durante a batalha. Os mechas acabam perdendo o homem de vista. Onde ele está? Eles indagam. Será que está vivo? Então a figura do homem é novamente revelada em cima do telhado de uma casa. O oficial Steampunk saca a própria arma e dá um tiro no homem, que se defende do projétil usando apenas o braço direito. O ataque não gerou nenhum dano no homem, mas a marca no seu braço foi finalmente revelada. A marca do trovão. Ele é um elemental do trovão, um dos mechas disse. Impossível! E com um único ataque poderoso, o homem destrói os mechas e o oficial. Alguns membros restantes da facção Steampunk fogem. A população comemora. O homem se aproxima da jovem no chão e a ajuda a levantar. Achei que você não encontrasse sentido na luta, ela diz para ele. Acho que estava apenas procurando no lugar errado, ele responde. Os dois sorriem e esse é o fim. Não sei vocês, mas eu achei a nossa história incrível. E se fosse a sua história, agora sim ela estaria pronta para ir para o storyboard. Porque você sabe exatamente o que tem que escrever e desenhar. Você pode estar achando que eu demorei dias ou meses para criar tudo isso. E é óbvio que eu não criei agora enquanto estou gravando o vídeo. Mas a verdade é que eu pensei nessa trama ontem à noite enquanto eu lavava a louça. Sim, foram só alguns minutos para pensar nisso tudo. Isso porque eu já tenho prática em estruturar histórias. Mas você também pode criar uma trama para o seu mundo e para os seus personagens em alguns minutos. A forma que eu mostrei aqui não é a única que existe, mas é uma das que existem. E ela funciona muito bem para histórias curtas. Porque mesmo tendo criado um mundo genérico, um sistema de magia genérico e personagens genéricos, o meu resultado ainda ficou bom no final. Então imagina qual seria o resultado se você fizesse a mesma coisa com o seu mundo incrível, o seu sistema de magias complexo e os seus personagens cheios de camadas. Sim, seria um mangá incrível. E se você seguir os passos que eu falei e treinar, eu garanto que você vai conseguir tornar o seu mangá real. E tudo bem se demorar mais tempo no começo, é assim que tudo na vida funciona. Mas você melhora com a prática. O importante é começar, porque agora você já tem o conhecimento necessário para criar o seu mangá em 7 dias. Bem, na verdade não, porque tem a parte do desenho que é difícil pra caramba. E como não deu tempo de indicar nada ainda, eu vou só deixar o link do melhor livro do Brasil sobre como fazer mangás. Mas se você quer escrever um vilão melhor do que esse oficial aleatório da nossa história, veja esse vídeo aqui onde eu falo sobre 11 tipos de vilões. Ou esse outro, onde eu mostro alguns exercícios sobre escrita criativa. Tchau!